Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM. Hoje é dia 6 de março, sexta-feira, são 9h30 da manhã, estamos aqui ao vivo, diretamente dos estúdios da Rádio Mundial, para São Paulo, para o Brasil e para o mundo inteiro. Bom dia a todos. Pessoal, vamos falar hoje um pouquinho, aproveitando uma reportagem que eu li essa semana e que foi bastante divulgada aí nas redes sociais, sobre um costume que está sendo adotado em várias empresas de se perguntar em entrevistas de emprego acerca do signo da pessoa, do signo zodiacal da pessoa. Eu achei interessante essa matéria, né? Está gerando ainda bastante polêmica, então eu achei que é auspicioso aí, é oportuno falarmos um pouquinho sobre esse aspecto, sobre o nosso signo solar, mas também sobre a Lua e o ascendente. E eu digo isso pelo seguinte, quando eu vi a reportagem, assim, quando se pergunta, né, qual o seu signo, se a pessoa é de Sagitário, se a pessoa é de Leão, se a pessoa é de Touro, de Virgem, de Aquário, enfim. Isso é um fator determinante no temperamento, né, e na personalidade da pessoa, né? Até que ponto isso prepondera, até que ponto isso pode trazer realmente benefícios, né, para a pessoa que, enfim, que está buscando um perfil, por exemplo, na sua empresa, um perfil determinado para um determinado cargo, por exemplo, e até que ponto o signo solar vai ter essa importância, né? Se realmente existe essa importância grande sobre a personalidade da pessoa. E eu digo o seguinte, pessoal, isso é relativo. Por isso que o tema do nosso programa de hoje é Sol, Lua e Ascendente, certo? Pessoal, é interessante nós falarmos do Sol, da Lua e do Ascendente, porque eles formam na astrologia uma tríade, né? Vamos dizer, a tríade principal, a tríade básica de uma análise astrológica, de um mapa astrológico, você faz com base no Sol, na Lua e no Ascendente. E isso não significa que eles sejam os únicos elementos importantes numa análise astrológica. Não, eles são essenciais, eles são básicos, né? Eles são a base, eles são a estrutura. Isso pelo seguinte, o Sol, quando nos perguntam de que signo você é, você fala, né, sou de Touro, ou eu sou de Virgem, ou eu sou de Aquário, ou eu sou de Sagitário, por exemplo, é porque você nasceu em quando você nasceu, o Sol estava transitando em determinada constelação. Então, por exemplo, quem está nascendo no dia de hoje, dia 6 de março, é do signo de Peixes, porque o Sol está transitando pela constelação de Peixes. Lembrando que as constelações zodiacais são um número de 12. Então, atualmente está transitando aí pelo 12º signo zodiacal. Daqui a alguns dias, o Sol vai entrar no signo de Áries, anunciando aí o que nós chamamos do Ano Novo Astrológico, que para nós, astrólogos hermetistas, é o verdadeiro Ano Novo, certo, pessoal? Então, esse é o papel do Sol, é o seguinte, o Sol representa, na verdade, a nossa essência. O Sol representa o nosso eu superior, aquilo que nós viemos para ser de melhor, né? E num sentido verdadeiro, num sentido construtivo, que vai além da nossa personalidade, né? Que vai no sentido realmente do que nós somos como verdade, do que nós somos como perenidade, certo? Num segundo momento, nós temos a Lua, que representa basicamente a forma como nós reagimos, as nossas reações, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos instintos, certo? E, finalmente, nós temos o signo ascendente, que determina muito da nossa personalidade, né? O signo ascendente, ele é o signo que ascendia no horizonte no momento do nosso nascimento, certo? E a importância do signo ascendente está relacionada aí diretamente com a nossa personalidade num sentido mais exterior, tá? O ascendente, ele tem uma importância, ele traz
influências, especialmente sobre nosso eu mais exterior. Lembra que eu falei que o Sol representa o nosso eu superior, a nossa essência, né? A nossa perenidade. Então, enquanto o Sol representa a nossa perenidade, o nosso sentido de eternidade, nosso espírito, né? Nossa parte imortal, nossa essência, o ascendente representa o nosso eu transitório, certo? Aquele eu que vai se transformando através do nosso desenvolvimento, através da nossa evolução nesta existência e também relacionado às nossas existências passadas, encarnações passadas, certo? E também com vistas, né, às nossas futuras vidas, às nossas futuras encarnações. O signo ascendente, o próprio nome diz, né, ascendência, ele tem uma relação bastante forte com as nossas existências anteriores, né, com as nossas vidas anteriores, isso num sentido mais profundo, mais hermético, tá? E essas influências que vêm, né, de existências anteriores, elas acabam trazendo características muito fortes na nossa personalidade mais externa, no nosso eu inferior, tá? No nosso ego inferior. Inferior, aí não tendo nenhum sentido pejorativo ou depreciativo, mas simplesmente o eu inferior ligado a essa transitoriedade das nossas personalidades e o Sol ligado aí à nossa essência, à nossa parte eterna, vamos dizer assim. Certo, pessoal? Entre o ascendente e o Sol, nós temos a Lua. Então, a Lua, ela representa uma interface entre a nossa personalidade exterior, o ascendente, e a nossa essência. Nós podemos dizer que a Lua é uma ponte. É uma ponte entre o nosso exterior, a nossa camada exterior, e o nosso eu superior. Eu vejo que a Lua, pessoal, ela é bastante negligenciada em análises astrológicas, porque ela tem uma importância, ela tem uma influência extremamente forte na nossa personalidade, extremamente forte na nossa vida, né? Ela é um fator determinante das nossas reações, entendeu? Dos nossos sentimentos, da maneira como nós reagimos, do nosso emocional. E é claro que, como a Lua rege, dentre outras coisas, o emocional, ela impacta também de uma certa forma não, mas muito o nosso mental também. Influencia muito a nossa mente, certo? E então, fazendo aí uma relação com essa questão que eu trouxe ao abrir o programa, né? Sobre se você perguntar a uma pessoa acerca do seu signo solar, se isso diz realmente fatores determinantes da personalidade dela, a resposta é não, né? É não. Aquilo depende, né? Depende se a pessoa está num sentido de autoconhecimento, está numa busca interior maior, está em busca de si mesma, né? Ela, sim, vai ter uma conexão maior com o seu Sol, né? E esse o sentido esse é o sentido da nossa evolução. Esse é o sentido que nós devemos buscar. Nós viemos com essa missão, tá? O Sol, no nosso mapa astrológico, ele tem uma conotação de Dharma, né? Dharma na filosofia hindu, nas filosofias orientais, nas tradições orientais, significa a nossa missão de vida, aquilo que nós viemos para realizar, aquilo que nós viemos para evoluir. Então, o Sol, ele indica muito da nossa missão. Então, você nasce num determinado signo solar por uma questão kármica, claro, karma aí levando em consideração não um sentido negativo, mas o karma como a lei da causa e efeito. Então, nós nascemos num signo solar por uma questão kármica para procurar ser o melhor das características daquele signo, né? Então, se você nasceu do signo de Leão, é para ser o melhor das características do signo de Leão. Se você nasceu no signo de Áries, é para ser o melhor das características do signo de Áries. E eu digo isso pelo seguinte, porque muitas vezes nós estamos desconectados do nosso signo solar e
as características negativas, as características de sombra do signo, acabam muitas vezes preponderando, certo? Do nosso próprio signo solar. Do nosso próprio signo solar. Então, para dar um exemplo, para ficar mais claro, você fala assim, não, eu estou precisando de alguém para trabalhar comigo que seja uma pessoa muito organizada. Então, você fala assim, não, eu vou procurar focar numa pessoa do signo de Virgem, por exemplo, que é um signo cujas características, dentre as inúmeras características do signo de Virgem, uma das mais evidentes, né, e das mais famosas é o sentido de organização. Só que, pessoal, às vezes uma pessoa de Virgem, uma pessoa virginiana, ela está mais na sombra de Virgem. E a sombra de Virgem é desorganização, por exemplo, né? É desorganização. Então isso vai depender, como eu falei, de como a pessoa está conectada com o seu próprio Sol. Se a pessoa está muito mais na superfície da sua personalidade, está mais focada no seu eu inferior, né, no seu ego inferior, certamente o signo ascendente vai ter uma preponderância maior nas características da personalidade dela, certo? E mesmo a Lua, como eu falei, a Lua ela tem ela traz uma influência muito forte, muito forte, e que, repito, é normalmente negligenciada em análises astrológicas, isso no meu ponto de vista, né? Então, vocês perguntam assim, seria mais interessante até para você fazer um diagnóstico mais preciso sobre uma pessoa, você questioná-la acerca do ascendente e da Lua? Certamente, tá? Claro, para você fazer aí uma análise mais precisa, você vai demandar dos 3 aspectos principais, como eu falei, ascendente, Lua e Sol, e não só deles, né, mas dos outros planetas, de Mercúrio, que trata da comunicação, dentre outras características, né, de Vênus, de Marte, de Júpiter, de Saturno, e por que não, mesmo de Urano, de Netuno e de Plutão, que são os planetas que regem as gerações, né? São os planetas geracionais, mas dependendo do aspecto, dependendo da angulação que ele se encontra em determinado mapa astrológico, ele vai ter uma influência muito grande na sua vida, sim. Tanto Urano, como Netuno, como Plutão, né? Principalmente se faz uma conjunção. Então, por exemplo, se você tem Plutão em conjunção com o seu Sol, por exemplo, Plutão em conjunção com o seu ascendente, Urano em conjunção com a sua Lua, isso é muito significativo. E não só os planetas, mas também aqueles chamados aspectos kármicos, né? Mais ligados aí realmente à astrologia kármica, cabeça e cauda do dragão, né? Nó do norte, nó do sul, lunares, Lilith, Quiron, dentre outros fatores que vão aí dar um panorama geral. E aí, com isso, né, você fazendo essa análise aí, levando em conta todos esses elementos, aí você vai realmente poder fazer um diagnóstico mais aproximado, mais preciso sobre a personalidade dessa determinada pessoa, tá bom, pessoal? Mas voltando aqui, como o nosso foco é o Sol, a Lua e o ascendente, eu quero então enfatizar que essa tríade, ela é sempre a base de qualquer estudo, de qualquer análise astrológica, certo? E assim, é importante também enfatizar que se você entra no sentido de uma busca interior, de um autoconhecimento, como eu falei, buscando o seu Sol, buscando a sua essência, que aí o seu signo vai trazer elementos muito importantes, o seu signo solar vai trazer elementos muito importantes que vão te ajudar nessa busca interior. Isso não significa que você, a partir desse momento, você deve menosprezar a Lua e o ascendente. Claro que não. Os 3 têm uma importância muito grande. Eu vejo que o caminho deve ser você procurar harmonizar os 3, certo? Harmonizar as energias, harmonizar mais do que as energias, harmonizar as consciências que eles representam, o ascendente, a Lua e o Sol, harmonizá-los e procurar utilizar primeiro o ascendente como a porta de entrada na busca do seu eu superior. Ele tem essa característica. Lembrando que o ascendente também, como ele é ligado ao nosso eu exterior, né, ao nosso eu inferior e exterior, à nossa personalidade,
a nossa máscara, né? Personalidade é uma palavra que vem do grego, vem da língua grega, persona, cujo significado é máscara. Então são as máscaras que nós utilizamos aí nesta existência e no decorrer de existências, né? Por isso que é o nosso eu não perene. Mas ele traz as características inclusive relacionadas à nossa aparência física, tá? O ascendente ele traz esse elemento também. Mas ele serve, então, eu vejo como um ascendente como uma porta de entrada, né? Uma porta de entrada no sentido da busca do seu eu superior representado pelo Sol. Então, se o ascendente representa essa porta de entrada e o Sol, o nosso Sol representa a realização desse processo, né? Representa o magnum opus, né? Que a gente chama da alquimia, a realização. O que vai ser a Lua? A Lua vai ser a passagem, né? A Lua ela tem esse sentido de passagem. É curioso, e eu quero, antes de nós terminarmos aqui, eu quero enfatizar novamente da importância da Lua, que a Lua representa, então, além de tudo, essa passagem entre o nosso ascendente e o nosso Sol. E a Lua, ela representa também, ela é a dispensadora, vamos dizer assim, das energias, das consciências dos outros planetas, certo? É como você vê, você faz uma analogia com o próprio sistema solar. Você olha que a Terra ela está conectada, né, sempre com a Lua diretamente. Na astrologia, a Lua não é um satélite, mas sim um planeta sagrado, ligada sempre, ela sempre segue, ela nunca se desvincula da Terra, e ela, ao mesmo tempo, é que é a interface da Terra, que representa nós mesmos, aí você pode fazer uma analogia com o próprio ascendente, com o resto do sistema solar. Ela faz a conexão tanto com os planetas interiores, aí Vênus e Mercúrio em direção ao Sol. Olha aí, olha o pulo do gato aí também, desses dois planetas, Vênus e Mercúrio, com direção ao Sol, na busca da nossa essência. E também com os planetas exteriores, a Lua aí ligada diretamente a quem? A Marte, e logo depois a Júpiter e Saturno, né, que é o último dos planetas visíveis. Aí depois Urano, Netuno e Plutão, que são os geracionais. Certo, pessoal? Vocês veem também a importância da Lua, né, nesse sentido. Ela é muito evidente também na própria árvore da vida da Kabbalah, tá? Porque a Sefira relacionada à Lua, Yesod, é a nona Sefira, e ela faz a conexão de quem? De Malkut, que representa a Terra, que representa nosso corpo. Então tem também uma relação, nós podemos fazer uma analogia com o próprio signo ascendente, tá? E Yesod faz a conexão, então, de Malkut, o corpo, com o resto da árvore da vida, com as outras Sefirot, cada uma delas relacionada a um planeta, certo? Então, Yesod está ligada diretamente a Tiferet, que é o Sol, a Hod, que é Mercúrio, a Netzach, que é Vênus, e aí por diante, a Reset, que é Júpiter, caramba, me escapou agora. A Marte que... Bom, pessoal, me escapou. Deu um branquinho aqui. Aí a Binah, Saturno, desculpa. Daqui a pouco eu lembro. A Sefira de Marte. Mas é isso, pessoal. Então, é importante enfatizar essa importância da Lua, certo? Pessoal, antes de nós fecharmos aqui o nosso pequeno bate-papo de hoje, dessa manhã de sexta-feira, eu quero só fazer uma pequena divulgação, tá? Quem tiver interesse em se aprofundar no estudo fascinante da astrologia, serão abertas 2 turmas, uma da parte básica, do curso básico de astrologia, e uma outra turma de curso avançado, para aqueles que já têm uma base no estudo da astrologia, certo? As turmas do curso básico de astrologia serão às quartas-feiras, começando no próximo dia 1º de abril, e do curso avançado de astrologia será às terças-feiras, começando no dia 7 de abril, tá bom, pessoal? Maiores informações, você pode ligar no telefone 11 São Paulo 26670744, no WhatsApp no número 11 996597370 e no e-mail contato@sphinx.com.br,
Lembrando que Sphinx se escreve S-P-H-I-N-X. Certo, pessoal? Então, fica aqui esse recado acerca dos próximos cursos de astrologia. Quem tiver interesse em entrar nos cursos de iniciação da Sociedade Brasileira de Eubiose, sociedade da qual eu e Ademir Serafim Júnior, nosso companheiro de jornada aqui do Semente Abstrata, eu faço parte do departamento do Sumaré, Ademir do departamento da Moca, nós dois somos instrutores nesses respectivos departamentos, e no departamento da Moca, as aulas do Peregrino começaram nesta última semana, mas ainda quem tiver interesse pode iniciar na semana que vem ou na subsequente, tá? E no departamento do Sumaré nós vamos começar um pouquinho depois. Então, departamento da Moca, pessoal aí da Zona Leste de São Paulo, quem tiver interesse, ligue no telefone 11 20 21 72 90, 20 21 72 90. O endereço do departamento da Eubiose da Moca é Rua Conde Prates, número 988. Uma travessinha da Avenida Paz de Barros, o acesso é super fácil. No departamento do Sumaré, as aulas... lembrando que no departamento da Moca, as aulas são às terças-feiras, às 20 horas. Importante, eu estava esquecendo. No departamento do Sumaré, as aulas começam no próximo dia 2 de abril, quinta-feira, às 20 horas. O endereço do Sumaré é Rua Paracuê, número 188, a cerca de 500, 600 metros da estação Vila Madalena do metrô. Para reservar a sua vaga, ligue no telefone 11 2667 0760, 2667 0760. Você também pode mandar um e-mail para nós no Semente Abstrata, sementeabstrata@gmail.com, desculpa, sementeabstrata@gmail.com. E nós teremos também o maior prazer de indicar o departamento, a representação mais próxima da sua casa, da Sociedade Brasileira de Eubiose, e mesmo a plataforma do ensino à distância. Certinho, pessoal? Só para fechar, então, aqui, a Sefira relacionada a Marte, a quinta Sefira é Gevurah, me voltou aqui na cabeça. Tá bom, pessoal? Desejo a vocês um ótimo fim de semana, uma ótima semana a todos, e logo, logo nos vemos. Agradeço a todos aí pela audiência e pelo carinho. Abraços.